Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate. Na próxima segunda-feira, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. E o programa de hoje vai avaliar a realidade dos trabalhadores no Brasil e no Vale do Caí. Para isso, estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Comerciários de Montenegro, Joemir Souza de Oliveira, e o secretário de Finanças e Patrimônio do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, João Marcelino da Rosa. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998-24-0324. Repetindo, 998-24-0324. Muito boa noite, Marcelino. Boa noite, Leandro. Mais um prazer estar na TV Cultura com vocês, participando desse debate que para nós é muito importante na atual conjuntura que estamos vivendo hoje. É verdade. Sempre é importante, né, Joemir? Boa noite. Mas nessa conjuntura atual de reformas, mais ainda, né? Claro. Boa noite ao Marcelino também, companheiro de lutas aí do setor da alimentação e, sem dúvida, eu tenho refletido muito sobre isso. É um 1º de maio diferente, né, de todos os outros que eu já vivi. Pois é, eu ia mesmo te perguntar, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É um dia, a próxima segunda-feira, é um dia mais de comemoração ou de reflexão e até de alguns lamentos em função do momento que a gente vive? Não, de forma nenhuma, Leandro, de comemoração não. Né? Nós estamos assistindo aí, nesse momento aqui, enquanto nós estamos iniciando o programa, a Comissão de Trabalho da Câmara lá está discutindo a retirada de 100 e tantos artigos da CLT, né? E eles fazem de propósito, eles sabem que as pessoas nos assistem aqui, aí eles aproveitam, viu, Marcelo? E discutem nessa hora. E, então, de formas que não tem o que a gente comemorar, né? Nós já vimos num processo de anos anteriores de difícil comemoração do 1º de maio. Na verdade, o 1º de maio é uma data de reflexão, é uma data para pensar as questões ligadas ao mundo do trabalho, né? Até onde o trabalhador está inserido nesse contexto e até onde nós vamos chegar, né? Porque tem muita coisa, eu acho que até durante o programa a gente pode debater sobre isso, em transformação no mundo do trabalho, né? E nós precisamos, a cada 1º de maio, não só no 1º de maio, ir discutindo e debatendo isso, porque, né, é na questão tecnológica, é nas novas formas de trabalho que estão surgindo, né? E isso caminha junto com uma legislação que, ao invés de ser cada vez mais protetiva, está se desenhando uma legislação muito menos protetiva, né? Mais restritiva. Eu digo menos protetiva porque está retirando conceitos básicos de proteção aos contratos de trabalho que até então nós tínhamos e agora está se trocando por uma outra forma de contratação, né? Que é uma contratação flexibilizada. Né, que depois a gente pode discutir melhor. Isso, muito bem. Marcelo, concorda também? Olha só, é importante nós falarmos, justamente, fazem 131 anos, né? 1886, quando aconteceu todo aquele movimento no dia 1º de maio, né, confronto, e as nossas lutas há 131 anos continuam as mesmas. A mobilização, o que veio depois, né, o 2º, 3º dia depois do 1º de maio, né, onde teve enfrentamento, morte de trabalhadores, morte de policiais, enfim, depois teve toda a questão dos mártires de Chicago, que foram enforcados, enfim, as lutas eram as mesmas. Então, olha só, quando nós nos deparamos com... a gente, porque no movimento sindical nós temos obrigação nossa, quanto dirigente sindical, nós nos informarmos, nós nos formarmos, estamos nos capacitando para estar enfrentando esse debate. Então, há 131 anos atrás, a luta era por redução da jornada de trabalho de 13 horas para homens, mulheres e crianças. Agora, com a proposta de flexibilização, com a proposta de reforma trabalhista, estão propondo trabalhar até 12 horas. Então nós voltamos a 130 anos atrás. Então, quando uma proposta vem e traz uma das propostas de trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Tem um contrato de trabalho, se estipula um valor, quando eu precisar de ti, eu utilizo a tua mão de obra. Então, tu não sabe se vai trabalhar 10 dias, 15 dias, 20. Como tu vai programar a tua vida, a tua família? Tu consegue programar, eu vou trabalhar, talvez eu trabalhe 10 dias esse mês, eu tenho que comer 10 dias. Então, para nós, assim, infelizmente,
Mas eu vou dizer que também, assim, infelizmente, mas ao mesmo tempo, eu acredito que a sociedade está começando a se acordar para isso. Está tendo um tensionamento muito grande, na questão da reforma trabalhista, na questão da terceirização, na questão da reforma previdenciária, porque bem próximo agora, o dia 28 de abril, ele é considerado o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Tantas pessoas que morreram no mundo do trabalho. Tantas. Está prevista a greve geral ainda no país. E aí está prevista a greve geral. Talvez esse seja um dos melhores, 1º de maio, 1º de maio, que a gente vai comemorar, porque a gente vai fazer uma grande mobilização. Hoje pela madrugada nós estamos na frente da Braskem, da Macisa. Nós estamos, para esse 1º de maio em especial, nós queremos mobilizar essa sociedade. Porque a gente vai comemorar o quê? Um processo de terceirização. Eu já estava dizendo, Joemir e Leandro, eu digo assim, quando o empresário diz que a terceirização vai gerar emprego, então vamos, hipoteticamente, que eu tenha 100 funcionários na atividade fim, que eles querem terceirizar até a atividade fim, eu tenho 100 trabalhadores. Eu tenho que ser competitivo. Então eu vou fazer o seguinte, Leandro, eu quero reduzir meu custo. Reduz aonde? Encargos sociais, salários. Tu contrata esses meus X trabalhadores, mas por menos. Menos dinheiro que vai circular na economia, menos dinheiro que vem para a saúde, para a educação, para a previdência. Então, quem ganha com isso? O trabalhador não vai ganhar nunca. Nunca. E parece mentira. Nós estávamos na semana passada conversando com o diretor de uma empresa. Ele disse, nós tínhamos um processo que parece o inverso. Apesar de estar buscando a produtividade, as pessoas às vezes têm que dizer o que é a produtividade. Tem que aumentar a produtividade. Aumentar o número de, seja peças ou frango abatido, por hora, por homem trabalhado. Homem, mulher trabalhado. Ou seja, tu tem que intensificar o trabalho. Tu tem que produzir mais. E aí nós nos deparamos com empresa, principalmente da indústria da alimentação, que nós temos assim 1.000 pessoas que passam por benefício do INSS. Ô, Gemir, o Marcelino toca numa questão interessante, que é essa lei das terceirizações. E eu sei que o posicionamento da classe trabalhadora, principalmente, é de muitas críticas, de contrário, né? Mas aí o Marcelino toca numa questão que, assim, muitos empresários defendem, e aí entidades empresariais defendem essa flexibilização e essas terceirizações, inclusive de atividades fim das empresas, certo? Aí eu te pergunto o seguinte, na reflexão um pouco mais ampla, será que sempre os empresários e os trabalhadores vão estar em lados opostos? Bom, já dizia o filósofo, né? A luta de classe, o que move a sociedade é a história da luta de classes, né? Eu não gostaria que fosse assim, né? A gente gostaria que tivesse aquela sociedade sonhada, aquela que não tivesse exploração, né, da mão de obra, né? Mas isso é difícil, né? O sistema, a sociedade está dessa forma constituída, né? Agora, o que a gente vê, e isso que tu diz assim de um conflito parece que assim interminável, né? Tudo tá ligado, no meu ponto de vista, ao conceito que os empresários fazem da mão de obra, né? Que é a retirada do lucro, da lucratividade, né? Isso que a gente está assistindo, Marcelino, né? Nessas reformas trabalhistas aqui no Brasil, não é novidade aqui no Brasil. Nós já tivemos nos outros países, a França passou por uma reforma trabalhista, né? Aqui o nosso próprio país vizinho, aqui o Chile, uma reforma da Previdência também, muito parecida com a nossa aqui, né? E isso tudo aí demonstrou o quê? Que na verdade não resolveu o problema do emprego, não resolveu o problema da oferta de emprego no mercado, né? Só beneficiou os empresários. Então, Leandro, a tua pergunta ela é muito interessante, porque ela faz a gente refletir, poxa, mas então nós não vamos ter nunca... Eu acho que não. Eu não tenho esperança de que nós vamos ter esse conflito terminado. Porque os empresários, e aí é uma visão errada das coisas, porque ao invés de investir no trabalhador, que é o grande consumidor, né, não investe nesse contingente de consumo que tem. Faz ao contrário, faz uma coisa ao contrário, que é dificultar o consumo para as classes menos favorecidas da sociedade, né? E isso
né, na Parece verdade até contraditório isso, não de gira a certa forma, economia, né? Por que tu acha que é contraditório? Não, eu digo contraditório no sentido de que tu diz que isso não gera, justamente, ele poderia favorecer mais com que esse trabalhador fosse um consumidor, que consumisse mais, que Sim. comprasse mais, o que em tese beneficia o empresário também, que é quem vai vender. Sim, agora eu entendi. Esse é o aspecto É nessa contraditório. lógica que eu digo, Concorda né? comigo? Concordo. Mas não, eu acho que o empresário ele entende que a figura que ele vê do trabalhador, aquela figura que vai todos os dias lá bater o cartão ponto, é uma despesa, né? E que é preciso cortar, né? E aí se alia aos governos comprometidos com esse empresariado retrógrado, né? Que nem aí esse pessoal da Fiesp de São Paulo, aqui mesmo a Fiergs no Rio Grande do Sul, que agora foi aprovado hoje o piso regional, com apenas 6% de reajuste, né? Sabendo-se que o piso regional aqui do estado teve perdas. Então tudo isso leva a crer que há uma dificuldade muito grande desse entendimento de que a sociedade precisa evoluir. O que a gente percebe também é o seguinte, vamos pegar aqui há pouco tempo atrás. O Brasil precisa ser competitivo, tem que ter uma ação de governo, daí reduz IPI, aí desonera a folha. Quando a folha foi desonerada, aonde foi colocada essa margem deve sobrar? Investir na produção, investir em tecnologia, gerar empregos. Isso que a gente fica perguntando. Daí quando diz, não, nós precisamos reduzir custos, tu reduz, tu consegue, com a redução de custos em cima de salário do trabalhador, os acionistas e quem está a serviço do capital, cada vez concentram mais. Uma concentração de renda muito grande com quem é dono dos meios de produção. Então a gente percebe. E quando a gente diz isso, uma vez, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei 21 anos e meio na Ambev e trabalho na área de compras. E aí eu fui no setor de vendas. E aí entrou lá, promoção da fábrica, então desconto de 20% em todos os produtos, então tem que descer, tem que chegar no consumidor. Casualmente estávamos próximos ao 1º de maio, estava começando a esfriar um pouquinho, e nós do sindicato, nós estávamos promovendo o baile do trabalhador. Eu falei, opa, baixou o preço da cerveja, É vamos agora lá. que eu vou comprar. Comprar para a gente ir para o baile do trabalhador, botar a gente, discutir, conversar, politizar. Chegamos lá, o produto não tinha baixado. Eu disse, como não, cara? Eu trabalho lá dentro da empresa, eu sei. Então esse é o problema. Quando desonera, pergunta assim, desonerou a folha, aumentou o salário? Não. O valor do produto na gôndola do mercado baixou? Não. Ou seja, tu aumenta... Quem ganhou com isso? Quem ganhou? Os empresários. Nós reduzimos o custo. Alguns, a gente não pode generalizar, alguns investiram em produção, outros, mas salário nunca aumenta. E aí quando tu vai conversar com as pessoas, eu estou falando isso porque nós estamos muito próximos do 1º de maio, nós tínhamos um debate agora, foi na semana passada, aí com o pessoal aqui do grupo JBS, que vieram de São Paulo e tal. Nós falamos, cara, vocês falam que o centro do negócio de vocês são as pessoas, então eu gostaria que vocês que recebem aí 30 mil, 20 mil, 25 mil, 50 mil reais, vivam com um salário básico de R$ 1.150, mais 20% sobre um salário mínimo de insalubridade. Acorde de madrugada, venham dentro do ônibus, cheguem aqui, escutem os encarregados a tratar, porque o frango ele não pode estar estressado, então ele tem que ser colocado com um jeitinho dentro da gaiola. Agora, o trabalhador tem que ser no coice, com assédio moral, com assédio sexual. Realidade nossa, eu estou falando de coisa de 131 anos depois que na verdade foi reconhecido, no Brasil foi depois de 1900, como o Dia Internacional do Trabalhador, por causa das lutas. Então, assim, condições de trabalho, ritmo de trabalho. Então, hora em itinerário, Deus o livre, desde que tu acorda de manhã até tu chegar, se tu calculares todo o período que está à disposição do trabalhador, à disposição do empregador, tu vai ver que tu chega em casa esgotado, sobra pouco para fazer família, cultura. Nossa, eu, graças a Deus, tive a oportunidade, o Joemir também, por causa do Banco Sindical, de nós estarmos aí no centro do Brasil algumas vezes, São Paulo e tal. O pessoal, mesmo com toda a dificuldade, o pessoal tem uma cultura de ir ao cinema, né?
Se nós pegarmos aqui Montenegro, região metropolitana, Vale dos Sinos, quantas vezes você vai ao cinema por ano? É verdade. Como é que tu vai ir? E agora... Teatro, então. Meu Deus do céu. Teatro é numa possível menos flexibilização dos direitos do trabalhador, pode ficar à disposição até 12 horas. Aqui nós conseguimos, o Sindicato da Alimentação, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho para não poder realizar mais horas extras, porque a atividade já é insalubre. Tá? E aí as pessoas, não, eu quero ganhar essa salubridade. Pior coisa que tem. Nós somos favoráveis ao Sindicato da Alimentação, se a gente puder eliminar o local, o agente insalubre, periculoso, nós queremos que elimine. Porque esses 20% sobre um salário mínimo... Não paga a saúde que o cara... Não paga a saúde que você vai ter depois que pagar remédio. Deixa eu perguntar para a Priscila se nós temos participações de telespectadores. Boa noite, Leandro. Boa noite, Emir. Boa noite, Marcelino. O Carlos do Bairro Centro, ele pergunta como os empresários se relacionam com o sindicato? Como é essa negociação de vocês, já que os sindicatos são quem defende o trabalhador? Pode começar, tanto faz. Existem as relações de trabalho, então, também são regradas, desde a questão da CLT, que pode ser flexibilizada também, pode ser feita uma comissão eleita pelo empregador para negociar o acordo coletivo, ou seja, aconteceu o negociado sobre o legislado, ou seja, o que negociar, um grupo de pessoas que o patrão, lá, que o empregador escolher, pode negociar que não vai ter mais 13º, que vai ser dividido para essa lado. Mas a nossa relação, como a legislação determina, geralmente os trabalhadores falam, quando que é o nosso dissídio? Então, tem que entender, né? Nós temos acordos coletivos, nós temos convenções coletivas e nós temos dissídio. O dissídio é quando não fecha o acordo nem a convenção e vai para a justiça. O acordo coletivo é a negociação entre o sindicato representando os trabalhadores com a empresa diretamente. Então, acontece uma negociação. Então, a gente vai lá para uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, 4, 5. Ano passado, nós fechamos a negociação da database de 1º de maio, começa 1º de maio nossa database, nós fechamos em setembro. E nós não conseguimos recuperar a inflação. Essa dificuldade, às vezes, os trabalhadores de todas as categorias têm dificuldade de entender, né? Entender isso. Essa situação de por que o mês do meu reajuste é março, no caso do comércio, né? Sim. Vocês é maio, mas por que fecha lá no final do ano, né? Mas aí que está, e tudo está ligado àquilo que nós estávamos discutindo agora, e o nosso telespectador aí que fez a pergunta, é isso. Na mesa de negociação, as duas partes vão com propostas, né? É uma negociação. Os patrões normalmente saem lá embaixo, né? No nosso caso agora foi oferecido apenas 4% de reajuste. 4% de reajuste depois de um ano, né? O sindicato já com uma margenzinha para chegar lá, né? Nós só fomos lá com algo em torno de 8%, calculado ali algumas perdas que se teve. Mesmo. Bom, só para ter uma ideia, nós já estamos em final de abril, a reunião foi na metade de março e os patrões até hoje não nos convidaram para uma nova rodada para nós sair do impasse. Então é assim que funciona e às vezes diversos trabalhadores pelo Facebook lá mandam mensagem, mas e o dissídio não vai sair. Não é devido ao sindicato, e sim um processo de negociação difícil. Até mesmo, né, Júnior, porque como acontece todo o processo de negociação. Então, eu vou falar isso também com a experiência que eu tenho, porque eu sou da executiva da Federação da Alimentação do Rio Grande do Sul. Então, todo mês de dezembro, nós reunimos para fazer a avaliação da campanha salarial. Um exemplo, dezembro, foi no dia 14 de dezembro, nós reunimos, vamos fazer uma avaliação da campanha salarial de 2016. Então, e o ramo da alimentação ele é diferente do comércio. O comércio também tem diversos segmentos. A alimentação tem balas de biscoitos, bebida, trigo, arroz, erva mate, frango, suíno, bovino, equinos. São manejos muito diferentes. São totalmente. Então, assim, o ramo da alimentação ele tem em torno de 20 setores separados. Então, segmentos. Tem horas... 20 segmentos separados. Então, tem horas que a gente vai lá numa semana negociar o vinho, na outra semana a gente vai negociar a erva, outra a gente vai... E assim,
E nós todos, né, temos que apresentar. Então, tem todo um processo de negociação, onde nós apresentamos uma pauta de reivindicação, fizemos seminários, estudos, nós temos o acompanhamento do DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que tem todo um quadro da indústria. Quando a gente vai negociar, por exemplo, no avícola, nos é argumentado, não pode dar aumento porque o preço do milho está alto, não pode dar aumento porque o dólar está baixo. Daí quando o dólar está alto, não, ele está alto, mas o milho também está alto, porque a cotação do milho é em dólar. Então, nós ficamos contra-argumentando. E os trabalhadores dizem para nós, mas vamos lá, peça. Nós sempre pedimos, no mínimo, reposição do NPC, isso é básico para nós. Ou seja, é recuperar o que você perdeu em 12 meses da inflação. O ideal seria que, quando chegasse na data base, vamos dizer assim, tu zerasse a inflação. Um exemplo, a inflação deu 6%. Zero a inflação, teoricamente, né, sonho da gente, não ter 6% de aumento real para nós não perdermos, a gente ir nos antecipando, porque 6% a gente vai perdendo, vai correndo o nosso salário. Então, as negociações não são tranquilas, tem negociações que... Só concluir para a gente poder... Não são tranquilas, porque a gente briga muito, e às vezes a gente briga por 0,5. Às vezes o nosso número é político, que nós não queremos ter. Então, fechamos com o INPC parcelado. Então, de 9,83 fechou com parcelado. Na verdade, fechamos com 8,5, perdemos para a inflação mais um ano. Priscila, mais perguntas? Sim. O Henrique do bairro Ferroviário pergunta como vocês veem a reforma da Previdência. Resuma, porque isso aí dá uns 3 programas só para isso. Só 10 minutos, só 10 minutos. Bom, na minha opinião, caro telespectador, a reforma da Previdência, né, é uma reforma para acabar com a aposentadoria pública, né? Do jeito com que ela está sendo proposta aí, com idade mínima de 65 anos, aqueles 40, agora um pouquinho menos, 40 anos de contribuição, é inviável o brasileiro se aposentar. Então, todos as pessoas que estão nos assistindo, prestem bem atenção nisso. Dentro de pouco tempo, não a nossa geração, né, mas a geração dos que estão entrando no mercado de trabalho, todos os jovens, né? A minha, sim, mas jovem. A tua, né, Leandro? Esses trabalhadores não vão ter previdência pública. Podem se aproveitar, se passar. Eu espero que dia 28, né, Marcelino, com uma grande mobilização que o movimento sindical está organizando, e inclusive eu tenho nos últimos dias ouvido que os trabalhadores estão começando a prestar atenção, e eu acho que vai ter uma grande adesão das bases, né, dos trabalhadores. Eu espero que não passe, porque se passar, é o fim da aposentadoria pública. Fala, Marcelino. Tentar ser rápido, para mim, comigo é difícil ser rápido, porque assim... Eu vou te cortando aqui. Eu estava falando agora esses dias, é engraçado, eu pensei, na medida que eu vou adquirindo experiência, que eu vou envelhecendo, eu vou me acalmar. Assim, gente, não dá. Tá, primeiro, porque, desculpa, eu gosto de falar o que o povo, a forma que o povo fala. Não dá para essa cambada de deputados federais, sacanas, ilegítimos, presidente, eu não estou pedindo volta de presidente ou da presidente, eu digo assim, não dá. Começou lá em 99, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso se aposentou com 46 anos, e muito bem aposentado, botou o tal de fator previdenciário. Eu, como qualquer outro cidadão, tenho hoje 52 anos de idade, 32 anos de contribuição, se eu me aposentar, eu tenho que me aposentar com 70% do meu salário. Então eu tenho que esperar até 55, ou tenho que esperar trabalhar mais 5, 6 anos, na fórmula ainda atual dos 95, 35 de contribuição e 65. Então a gente tem que fazer essa composição. Então, e para quem vai sobrar? É isso que a gente diz, para quem vai sobrar? Primeiro já começou, tira militares. A classe política ninguém mexe. Tem senador que com 180 dias se aposentam. 180 dias, e com um belo de um salário. 2, 3 mandatos, deputados se aposentam. Então, funcionário público estadual já tirou. Cada um faz o seu. Municipal já tirou. Cada um faz o seu. Vai sobrar para quem? Gente, para o peão, orelha seca, chão de fábrica, comerciário, metalúrgico, que ganha 1.000 e pouco
Tem que morrer trabalhando ou morrer até trabalhar. Então nós somos totalmente contrário. Totalmente contrário. O que precisa ser feito é cobrar as empresas de telecomunicações, é preciso cobrar, né, os devedores, né, grandes empresas são os maiores devedores de INSS para tapar o furo, porque o pessoal tira dinheiro, né, da Seguridade Social como um todo. É preciso moralizar esse nosso país. É isso. Não dá para, mais uma vez, trabalhador que ganha salário mínimo, ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, pagar de impacto novo. Por isso, aproveitar o programa aqui, é isso, 1º de maio para mim tem esse sentimento, de nós, de uma vez por todas, nos mobilizarmos dia 28, 29, 30, 1º de maio, 2, 3, 5, para nós tentar barrar essa reforma de Previdência, que é o mais pobre que vai pagar. Os que já estão lá nesse Senado, nessa Câmara Federal, até deputados estaduais que já estão com o futuro da próxima geração, primeira, segunda, terceira geração deles, estão tudo garantido, com patrimônio. Tem deputado que foi até trabalhador aqui do Rio Grande do Sul, que tem apartamento em Miami, da onde? Priscila, tem mais pergunta? Mas é isso. O José da Costa da Serra pergunta o que vocês acham do fim da contribuição sindical obrigatória? Que pode ser votado ainda essa semana. Boa pergunta. Sim. Boa pergunta. Olha, bem, na questão da contribuição sindical, amigo, eu entendo que ela precisaria sim ser extinta, né? Poderia ser extinta a contribuição sindical obrigatória, porque ela não é decidida em Assembleia Geral. No entanto, não da forma como está sendo proposto aqui, né? Eu entendo que a contribuição sindical teria que haver pelo menos aí uns 2, 3 a 4 anos de extinção gradativa, para que as entidades tivessem tempo de se organizarem financeiramente para ficar sem ela. Tá? Agora, no entanto, a contribuição para continuar mantendo os sindicatos, ela deve existir, porque que tem um outro nome, inclusive, que é a chamada contribuição assistencial. Essa sim, essa é decidida em Assembleia dos Trabalhadores, né? Só que essa precisa de uma regulamentação também para tornar ela mais clara, né? Hoje os trabalhadores podem fazer oposição, se não quiserem contribuir, leva o cartinho no sindicato, coisa e tal. Tinha que só alterar a legislação para que todos os trabalhadores, desde que aprovado em Assembleia Geral, contribuam. Por quê? E eu resumo só dizendo isso. Porque todos os trabalhadores, quando for fechado o dissídio coletivo, fechado o reajuste salarial, vão receber, independente de serem sócios do sindicato. Né? E hoje tem um entendimentozinho que fora confunde. Outras muitas conquistas. Né? Sim, eu só estou falando da reposição salarial, mas tem lá um conjunto de outros benefícios também. E muitos juízes entendem que ela só valeria para o sócio do sindicato, né? Então isso não é justo, né? Todos os trabalhadores, independente de serem sócios ou não, vão ser beneficiados. Então essa contribuição ela tem que se manter. Um minutinho. Tá, eu acredito também assim, o nosso sindicato desde 84 afiliado à Central Única dos Trabalhadores. A Central Única nasceu com a ideia de eliminar o imposto sindical. Isso que é cobrado no mês de março, todo mundo, independente de categoria, é pago. E eu acredito o seguinte, que o cara tem que fazer opção do sindicato. Agora tem que ter, eu acredito que é uma forma de transação, uma taxa negocial. Porque isso que o Joemir traz é bem realidade. Tu vai lá, negocia, mobiliza, faz com um grupo de trabalhadores, e aí depois o não associado recebe igual. Ou seja, então no momento que tu vai fazer a negociação, tu está fazendo a negociação para todos. Então, eu acredito que deveria ter uma taxa negocial estipulada, com limite, sem exageros. O que eu condeno mesmo, assim, dentro do ramo da alimentação, a gente briga muito. Nós brigamos muito, nós temos lá uma linha de raciocínio que tu tem que ter a mensalidade sindical, tu não pode ter abuso, tu tem que ter a contrapartida para o trabalhador, isso é importante, assessoria jurídica, seja lá o auxílio escolar, material escolar, tudo. Bom, para isso acontecer, tu tem que ter uma contribuição, que ela não seja imposta, mas que seja negociada. Então eu sou favorável a uma taxa negocial, discutido, mas que todos paguem. Tempo encerrado. Priscila, muito obrigado pela participação, boa noite. Boa noite aos convidados, boa noite a todos que estavam em casa. No tempo passou tão rápido que nós nem conseguimos falar de reforma trabalhista, que é outro ponto importantíssimo que nós vamos ter que marcar outro dia, viu, Marcelo? Muito obrigado pela participação. Chame, vamos trazer os pontos. São mais de 100 pontos que serão, querem investir da CLT. Obrigado.
Perfeito, a gente agradece o espaço. Primeiro, obrigado pela participação. Obrigado, e rapidamente uma mensagem assim, num momento desses em que há muitos ataques ao movimento sindical, aos sindicatos, eu peço que o trabalhador reflita. Hoje, quem está realmente mais próximo do trabalhador são os sindicatos, né? Os governos estão jogando os trabalhadores à própria sorte. Ficamos por aqui, nós voltamos na terça que vem, 8 horas da noite, com mais um programa Cultura Debate. Tenham todos uma excelente noite.